De conversar com a Juliana Rosa, a gente vai falar da definição de ontem do Copom. Taxa básica de juros mantida, hein, Ju, em 10,5%, Selic, resultado da super quarta. O que você conta pra gente? Como é que você analisa essa informação, Ju? Bom dia. Tudo bom, Carlinha? Bom dia para você, para a Sheila e para o Megali. Bom dia para você, ouvinte. A taxa básica de juros do país foi mantida ontem à noite em 10,5%. A taxa Selic, a gente já falava aqui que a expectativa era essa, que o Banco Central mantivesse a taxa básica de juros, como aconteceu. A taxa Selic é uma referência para todas as outras taxas que a gente encontra no sistema financeiro, seja para pegar o empréstimo, seja para investir. É a balizadora das taxas de juros do setor bancário. E por que a taxa de juros não cai? É uma taxa de juros alta, 10,5%, é a terceira taxa de juros mais alta do mundo, descontando a inflação. O que o Banco Central está dizendo? O Banco Central ele divulga aqui, junto com a decisão, um comunicado onde ele coloca que não tem espaço para cortar juros porque ele vê uma projeção de inflação maior. Ele piora as projeções de inflação, ele vê mais riscos à frente também. E a principal questão ali que se coloca é o dólar. O dólar estava em R$ 5,30 na reunião anterior a essa de ontem, 40 dias atrás, e chegou a bater 5,70 dias atrás. Então, com isso, na hora que você vai fazer ali as projeções, o Banco Central vê que a previsão de inflação aumenta. As previsões de inflação estão acima de 4%, quando a meta do governo é 3%. Então, ele se vê numa situação onde não consegue baixar juro. Por outro lado, uma coisa que era muito preocupante era se o Banco Central, além de ficar mais preocupado com a inflação, que era a expectativa, justamente porque o dólar subiu bastante de uma reunião para outra, era entender se ele via, inclusive, o risco de ter alta de juros no Brasil. Ao invés de cair, podia ter risco até de subir juros por conta dessa pressão inflacionária maior. E aqui ele não coloca isso. Então, ele tira do radar, pelo menos por enquanto, esse cenário de piora do patamar de juros, mas ele também não descarta. O que ele coloca olha, a situação está mais difícil, ao mesmo tempo parece que o Banco Central está tentando ganhar tempo. Por quê? A gente tem uma luz no fim desse túnel, que é a decisão do Banco Central americano de cortar juros. Isso pode fazer o dólar cair bastante. Ontem mesmo o Banco Central dos Estados Unidos, antes da decisão do nosso Banco Central, foi aquela super quarta ontem, né, com aquela decisão tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil de juros, antes da gente, o Banco Central americano colocou a luz no fim desse túnel, falando que se prepara já para começar a cortar juros na próxima reunião, que é em setembro. Então, isso deu uma animada, assim, porque a partir do momento que os Estados Unidos finalmente começarem a baixar o juro dele, que o juro americano, fica difícil competir com eles, né? Isso é a economia mais segura. Estão com juro no maior patamar em 23 anos. Até os Estados Unidos tiveram dificuldade para baixar a inflação no pós-pandemia. E agora, finalmente, quando eles começarem a cortar o juro por lá, isso vai fazer com que o dinheiro do mundo comece a sair dos Estados Unidos, obviamente em busca de rentabilidades maiores. Então, os emergentes são países que podem ser beneficiados. Isso tende a provocar uma queda do dólar, uma queda do valor do dólar. Isso para a gente é muito importante, porque o dólar mais baixo, ele vai dar uma perspectiva de alívio aí no nosso bolso. O dólar tem pressionado uma série de produtos aqui dentro do Brasil. A última alta dos combustíveis tem a ver com essa pressão do dólar. Alimentos, em geral, você tem pressão do dólar em vários produtos alimentares, né? A gente tem cotação em moeda estrangeira em vários produtos que são exportáveis, carne, trigo. Então, você tem uma pressão inflacionária que está acontecendo nesse momento, a gente não precisa falar, né? Todo mundo sente, todo mundo comenta, vai no supermercado, vai pagar as contas não fecham, tudo, todo mês está mais caro. Então, o Banco Central está de olho nisso, precisa, obviamente, trabalhar para evitar que a inflação piore, mas temos aí essa luz no fim do túnel, que é essa perspectiva de alívio no dólar a partir da próxima reunião do Banco Central americano, que vai ser daqui a 40 dias, que começa, então,
se Deus quiser, né, gente, esse momento aí favorável de tendência de queda do dólar a partir de setembro.